Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo dia da segunda jornada de medicina respiratória. Trataremos de um tema também muito relevante hoje e para isso recebemos a doutora Natácia Menezes mais uma vez aqui conosco, tá? Hoje o tema é ventilação e monitorização respiratória em UTI neopediátrica. Vocês já sabem, mas vale a pena lembrar que para solicitar o certificado basta clicar no botão vermelho abaixo desse vídeo ou durante o evento no QR Code apontando o seu celular, tá bom? Para iniciar, vou pedir a doutora Natácia para falar um pouquinho sobre a importância da monitorização da ventilação mecânica em neopediatria. Seja bem-vinda novamente, doutora Natácia. Obrigada, é um prazer estar aqui contribuindo, né, mais uma vez para o conhecimento de profissionais, né, da área da saúde e aqueles também que estão chegando, né, na área da saúde, que têm interesse em ingressar nessa área. E você falou aí do certificado, eu fiquei na curiosidade de saber se já sai logo o certificado. Porque aplica no... Importante você... Aponta a câmera pro QR Code e... Não, então... É bem prático, né? A gente sempre abre a solicitação antes do evento, então quem está aqui hoje assistindo o evento, a gente já mandou algumas mensagens por e-mail do inscrito e por WhatsApp também, porque a gente pede para que o aluno solicite antes, durante o evento, antes do evento mesmo também. É um prazo para liberação, para contagem e validação dessa carga horária. Então, quem solicitar hoje apenas vai ter o certificado em 8 dias. Então, em 8 dias, o aluno vai receber uma notificação no e-mail informando que o certificado já está disponível para download. Entendeu? Que então, legal. É importantíssimo solicitar durante o evento para que você também não aguarde muito tempo para ter esse certificado em mãos. São as praticidades do mundo digital. Esqueci, foi até bom você perguntar, porque eu esqueci dos bônus que tem para quem solicitar o certificado. Quem garante o certificado, além de receber acesso a um portal contendo os conteúdos que vão ficar lá gravados, os conteúdos de forma vitalícia, no entanto, vai ter também 2 e-books lá aguardando você. Um e-book de pneumopatias e outro e-book de avaliação respiratória. Então, 2 bônus aí para quem solicitar o certificado também. Tá joia. Obrigada mais uma vez pela participação, né? Quem já é aluno do IPEDS, que acompanha nossas redes sociais, já deve ter me visto, né, na plataforma do IPEDS. Eu sou fisioterapeuta, sou formada há 11 anos, trabalhei em terapia intensiva adulta e neopediátrica, já atuei em áreas de coordenação, de hospital. Hoje eu estou voltando minha carreira mais para a parte do ensino, né? Instituições de ensino superior, pós-graduações, cursos de capacitação, cursos de atualização nessa área de fisioterapia respiratória, né, na qual sou especialista em cardiorrespiratória pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, né, e estou aqui contribuindo, né, trazendo mais uma vez um pouco do meu conhecimento, da minha vivência da prática, para poder passar para vocês um pouquinho da minha trajetória dentro da terapia intensiva neonatal, nessa temática de hoje, que é sobre... Exatamente, é um tema muito importante também, né? Monitorização e ventilação em neopediatria. Aí você pode começar falando sobre a importância que tem, né, do profissional conhecer a monitorização de fato dentro da UTI neopediátrica. A monitorização, ela é importante porque, como todo mundo sabe, né, o espaço de terapia intensiva, ele é um espaço que funciona 24 horas por dia, né? Todos os dias da semana. Então, é diferente, ele tem essa característica, né, de diferente dos outros setores. Por exemplo, setor de enfermaria, setor de ambulatório, principalmente ambulatório, né, que só funciona naquele horário, geralmente horário comercial. E enfermarias que são pacientes mais estáveis, né? Então, a equipe, ela passa, né, a visita, principalmente o médico, ele passa, prescreve, avalia o paciente e vai embora, né? Então, terapia intensiva, ela tem esse diferencial de funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, né? Então, normalmente funciona na forma de
rodízios, né, que a gente chama de escalas. Então, todos os profissionais têm sua escala de plantão, né? Então, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico, todo mundo tem a sua escala de plantão dentro da terapia intensiva, que isso é uma rotina, né? Até mesmo para que o profissional ele seja preservado do estresse que o ambiente de terapia intensiva ele proporciona, né? Então, aquela zoadinha de equipamento, alarmando toda hora. Então, isso acaba gerando um estresse para o profissional. Por isso a importância de se trabalhar em rotinas de escala. E aí funciona 24 horas, né? Realmente, com todos os profissionais lá dentro. Então, a gente não pode estar se ausentando, a não ser nos momentos que a gente se ausenta para repousar ou para se alimentar. Mas fora isso, exige a permanência total do profissional lá dentro, né, vigilante realmente naqueles pacientes que estão internados lá na terapia intensiva. Então, a monitorização ela é contínua, então ela não para. A monitorização dentro da terapia intensiva ela é contínua. A partir do momento que o recém-nascido ou a criança ela chega na terapia intensiva, ele já é monitorizado. Então, no momento da admissão, no momento que a gente, como equipe, recebe aquele paciente, no momento que ele chega, que ele entra dentro da terapia intensiva, ele já inicia sua monitorização. E essa monitorização, ela se dá através de equipamentos que a gente tem dentro da terapia intensiva. Então, nós temos o monitor cardíaco, e esse monitor cardíaco, ele consegue me dar dados como frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação periférica de oxigênio, pressão arterial. Então, tudo isso dentro do monitor cardíaco, né, que a gente chama de monitorização cardíaca. E a monitorização ventilatória, que é feita através do respirador mecânico, se o paciente estiver entubado. E se ele não estiver entubado, é feito através do balanço, que a gente chama de anotações da enfermagem, né? Então, a enfermagem, tanto o técnico como o enfermeiro, ele tem uma folhinha de balanço, onde ele anota todos os sinais vitais do paciente, ele registra a perda hídrica através da eliminação da urina, através do xixi, né? E através do momento que esse paciente é nutrido, né? Quantidade de copo de água, por exemplo, quantidade de dieta por ml, quando o paciente está em uso de sonda nasointeral, então a quantidade de dieta que é instalado. E também as perdas que esse paciente apresenta, tanto a perda líquida através da urina, como a perda de sólidos através das fezes. Então, tudo isso é registrado dentro da terapia intensiva, 24 horas por dia, certo? E aí, no final de cada plantão, a gente consegue saber quanto de ingesta hídrica aquele paciente fez, seja por dieta ou seja por infusão de medicação, de soro, né? E quanto de temperatura, se ele variou a temperatura dele, se ele teve febre em algum momento do plantão. E o registro dos sinais vitais, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, se a pressão arterial dele oscilou, né? Um diferencial de UTI neonatal é que, diferente da UTI adulto, na UTI adulto a gente tem a monitorização da pressão arterial feita pela abraçadeira, né? Que é um equipamento que você coloca no braço do paciente e de tempos em tempos ele insufla e verifica a pressão arterial daquele paciente. Na UTI neonatal a gente não tem, principalmente no bebê. Então a gente não tem essa verificação da pressão arterial. A gente, principalmente em recém-nascido, então a gente verifica mais realmente os outros sinais vitais. E na UTI pediátrica, a gente tem a abraçadeira específica para o público pediátrico, né? Então, como o bebezinho ele está ali ainda se adaptando àquele sistema hemodinâmico, àquela variação de pressão, então a gente não tem realmente essa medida da pressão arterial do bebê de forma externa, né? Então, a gente não faz, até mesmo por conta do estresse que gera para o bebê, né? Então,
Então, porque o ideal é que ele fique o mais tempo possível em repouso, mantido em repouso. Como é realizada de fato a monitorização da oxigenação arterial no neopediátrico? Então, a oxigenação arterial no público neopediátrico, ela é feita igual como é feita a monitorização do adulto. Então, é feita a coleta de hemogasometria arterial, né? Que é a gasometria arterial, que é coletada pelo sangue arterial em alguma artéria periférica desse paciente, ou se não conseguir, geralmente é no pulso, a gente vai para outras artérias mais próximas, né? A braquial, femoral, mas a mais clássica mesmo, o local mais clássico de coleta é o pulso arterial, na região do punho, né? E aí é feita a coleta da gasometria arterial e a gente consegue verificar como é que está essa oxigenação do sangue arterial. Uma outra forma, que seria a forma externa de mensuração do nível de oxigenação desse paciente, é feita através da medida da saturação periférica de O2, que é feita pela oximetria de pulso. Então, é normalmente aquele aparelho que a gente coloca no pezinho do RN, porque o dedo dele não suporta, que é muito pequeno. Então, a gente normalmente coloca no pé, em volta do pé, né, assim, do dorso do pé, do RN. Dependendo do aparelho de oximetria, a gente também pode colocar aqui no lobo da orelha, para verificar também a saturação periférica desse RN. E aí a gente consegue ter uma monitorização externa da oxigenação, do nível de oxigenação desse paciente, né, desse público. E no público pediátrico segue da mesma forma, ou através da gasometria para ver o gás arterial, né, o gás de oxigênio arterial, como é que está. Se variou muito, se está dentro da normalidade, ou através da oximetria mesmo, periférica. Essas duas formas de monitorização que a gente tem dentro da terapia intensiva. Bacana. Eu acho que um ponto importante para se falar também é sobre os cuidados para que não ocorra a lesão pulmonar, né? Então, existem alguns parâmetros que devem ser observados, como, por exemplo, a importância do PIP ótimo para proteger o pulmão do neopediatra. Isso. Falar de lesão pulmonar nesse público é uma das coisas que a gente mais enfatiza, né, dentro da UTI neopediátrica, principalmente quando o RN está em ventilação mecânica invasiva. Então, são os cuidados que a gente tem que ter de forma contínua, feita através de protocolos, instituição de protocolos, né, para ter muito cuidado para não gerar uma lesão induzida pela ventilação mecânica nesse público, né, nesses pacientes, porque a lesão induzida pela ventilação, ela retarda o desmame da ventilação mecânica e faz com que o RN ele fique por tempo prolongado e fique bastante dependente da ventilação mecânica invasiva. Então, fora a PIP, então a gente tem essa monitorização, né, da ventilação mecânica, fazendo com que essa monitorização ela seja de forma contínua, né? Então, são feitos cálculos para saber qual a pressão ideal para aquele pulmão, de acordo com a idade gestacional do recém-nascido. É feita a monitorização contínua dos gráficos do ventilador mecânico. Então, o ventilador mecânico ele nos dá gráficos de resistência, de complacência. E esses gráficos eles são monitorados continuamente. Então, isso me norteia como profissional para eu saber se realmente aquela ventilação que eu estou ofertando para aquele recém-nascido, se ela está adequada, se ela está sendo satisfatória, né? Me dando margem de segurança para que eu possa ventilar, para que eu possa manejar esse recém-nascido de forma eficaz, né? De forma salutar, sem que traga tanto prejuízo para o pulmão
desse recém-nascido. Já que o pulmão desse público, né, desses recém-nascidos, é um pulmão normalmente imaturo, é um pulmão que normalmente vem com deficiência de surfactante, né, porque são recém-nascidos pré-termos. É um pulmão também que necessita, que não está completamente formado, né, então os poros de Kohn e os canais de Lambert ainda não estão realmente abertos, não estão em formação, como é um pulmão de um adulto, que é diferente, né? É um pulmão mais maduro, é um pulmão que já tem características diferenciais. E aí essa monitorização, ela tem que me trazer segurança, porque ela eu estando segura com essa monitorização contínua, com esses equipamentos calibrados, esses equipamentos que me trazem realmente dados que vão corroborar com aquela patologia daquele paciente, né? Então, eu me sinto segura como profissional em saber que eu estou diante de um equipamento que tem uma boa calibração, né? Que tem um bom estado de uso e me dá também a certificação de que eu estou podendo desenvolver o melhor para aquele meu paciente. Então, isso me traz essa segurança dentro da terapia intensiva, nesse sentido. Eu entendo. É a grande importância de se conhecer de fato, né, a atuação dentro do campo multiprofissional. Foi até bom você alencar isso, porque eu já ia até te fazer uma pergunta sobre a importância de todo o pessoal envolvido na UTI conhecer, de fato, a atuação da monitorização, a importância da monitorização na UTI neopediátrica, né? Há uma importância para ser seguida e respeitada dentro da UTI, que é justamente cada profissional se colocar na posição do outro profissional, conhecer de fato aquela situação em prol do benefício do próprio paciente, né? Assim, trabalhar dentro de um ambiente de terapia intensiva, ele requer muitas habilidades o profissional. Então, você não trabalha só com o seu conhecimento científico, entendeu? Então, assim, além do seu conhecimento científico, tem o lado da questão da humanização, tem que ter, né? Então, tem que ter essa questão da humanização, porque você não vai estar simplesmente só com o público neopediátrico, você vai estar também envolvido com a família daquele paciente. Então, você está envolvido com o pai, com a mãe, com os irmãos, né, que estão esperando ansiosamente pela chegada daquele irmãozinho. Ou se for uma criança, né, com idade entre 5 e 10 anos de idade, então a família fica apreensiva com aquela doença, né, daquele ente querido. Então, além da habilidade do conhecimento científico, né, que é importante, o profissional estar sempre se capacitando, sempre fazendo cursos de atualização, sempre fazendo cursos de pós-graduação, né, naquela área em que ele está inserido, principalmente o neopediátrico, que a gente vê muita escassez no Brasil, né, de profissionais capacitados e especialistas nessa área. Então, além do conhecimento científico, você tem que ter esse lado da humanização, de saber que você está ali diante de uma vida, né? Então, você sai de casa, você deixa seus familiares, muita gente deixa seus filhos, né? Então, tendo cuidado de outras pessoas, né, de dentro de casa, para ir cuidar do filho de outra pessoa que nunca viu, que não conhece. Então, tem essa questão da humanização dentro da terapia intensiva. E fora isso, os conflitos que a gente, como profissional, a gente enfrenta no dia a dia do plantão, né? Então, assim, as barreiras que a gente tem dentro do ambiente da terapia intensiva, como eu falei no início, as barreiras dos alarmes, né? Aquele alarme soando toda hora, então aquilo gera um estresse para o profissional, né? Então, o alarme dentro da terapia intensiva, o convívio com outros profissionais, tentar ser o mais empático possível, né? Com aquela equipe que está ali de plantão. Às vezes você tem uma rixa com um colega de plantão e você tem que superar isso, né? Para poder
se trabalhar e se dar o seu melhor para aquele paciente que está ali doente, né? Fora isso, vem as questões também que atrapalham um pouco o cuidado, né, do paciente, que é a questão da dispersação, é a questão de manter o silêncio. Então, a terapia intensiva lá neonatal, ela requer silêncio. É um ambiente hospitalar diferente dos outros ambientes, porque aquele recém-nascido, ele necessita de silêncio, porque ele vem do silêncio de dentro do útero materno, né? Então, ele já tinha aquele silêncio. Então, de repente, ele se depara com um ambiente completamente atípico do que ele estava acostumado, habituado, né? Então, assim, para ele não existia aquela zoada de monitor, não existia pessoas falando, vozes estranhas que ele não estava acostumado a ouvir, né? Então, a terapia intensiva neonatal, ela requer silêncio. Então, muitas vezes a gente, como profissional, a gente até institui a hora do psil, que é aquele momento em que todos os profissionais eles devem fazer o máximo de silêncio possível, né, para que respeite o sono daquele RN, que a gente sabe a importância do sono, né, de se manter aquele período do sono para aquele recém-nascido. Fora isso, a gente institui outras rotinas também, que são rotinas típicas da terapia intensiva neonatal, que é a rotina do manuseio. Então, no momento que você vai manusear aquele recém-nascido, é importante que a equipe toda ela seja deslocada para o local que o bebê está sendo avaliado. Então, se o médico vai avaliar aquele recém-nascido naquela hora, é interessante que o enfermeiro, se ele tiver alguma coisa para fazer, por exemplo, coletar algum exame, ele vá no momento que o médico e que o fisioterapeuta vai manusear. Então, a terapia intensiva neonatal, ela tem essas características peculiares, que é própria da rotina neonatal. Então, o ideal é que quando fosse manusear aquele recém-nascido, a equipe toda ela seja deslocada para ou para o berço ou para a incubadora daquele recém-nascido, para que todo mundo manuseie aquele RN naquele momento. E não ficar naquele abre e fecha de porta de incubadora, um chega, avalia, sai, fecha, o outro vai lá, volta, chega, avalia, faz sua avaliação, faz sua coleta de exame, sai, volta, depois o físio vai lá, abre, fecha a incubadora. Então, tudo isso gera um estresse para o recém-nascido. Então, como são recém-nascidos normalmente prematuros, né, baixo peso, então, o mínimo que a gente manusear aquele recém-nascido, melhor para ele, melhor para o desenvolvimento neurológico dele. Então, a gente tenta ter essas rotinas que são rotinas típicas de UTI neonatal e são rotinas atípicas da terapia intensiva adulto, né? Então, eu acredito que seja por conta dessas rotinas e desses detalhes que muito profissional ele não se identifica muito com a área neonatal. Mas é uma área muito bonita, muito rica de se trabalhar, uma dinâmica completamente diferente, é uma proposta bem diferente, né? É um público diferente, não é uma miniatura de um adulto. A gente nunca pode trazer esse termo de que o recém-nascido é um adulto menor. Não. O recém-nascido, ele tem as particularidades dele, né? Então, ele tem o pulmão dele em formação ainda, ele não tem maturidade pulmonar, ele tem as costelas dele horizontalizadas, diafragma horizontalizado. São características anatômicas do sistema respiratório do recém-nascido que é diferente do sistema respiratório do adulto, né? Então, eu acredito que foi um módulo de fisiologia que eu ministrei aqui no IPEDS, e a gente enfatiza bastante nisso, as diferenças anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório do adulto, diferente do sistema respiratório do recém-nascido. Então, são todas essas características que ele traz para a gente, né, como profissional, que devem ser respeitadas e devem ser obedecidas, porque se você não respeita essas características anatômicas, essas particularidades,
você não consegue entregar uma boa monitorização ventilatória para esse. Então, enquanto que num adulto, uma PIP de 5, por exemplo, chega a ser uma PIP baixa, para aquele recém-nascido, às vezes aquela PIP de 5 ela é ideal, né? E um adulto já seria uma PIP mais elevada, uma PIP de 8, uma PIP de 10. Por quê? Porque no recém-nascido eu não tenho como colocar muita pressão inspiratória, não tenho como colocar muita PIP, né, nesse pulmão, porque é um pulmão que ainda está em formação. E pelo fato de ser um pulmão que ainda está em formação, então é um pulmão que é mais fácil de lesionar. Então é um pulmão que é mais fácil de sofrer a lesão induzida pela ventilação mecânica, diferentemente do adulto, que para sofrer uma lesão induzida pela ventilação mecânica, eu vou precisar de parâmetros muito mais elevados do que num recém-nascido, principalmente o prematuro. Então são essas características, são esses cuidados durante a monitorização respiratória, né, ventilatória, perdão, da ventilação mecânica invasiva, que a gente tem que ter esse olhar diferencial, né, em se tratando de terapia intensiva neonatal. E por conta disso e por conta também do próprio ventilador. O próprio ventilador ele é uma agressão para o sistema respiratório, né? Então, recém-nascido, você não nasce com um tubo na boca, né? Então, assim, você usa aquela prótese porque você está precisando, por alguma razão, seu organismo entrou em insuficiência respiratória e aí você precisou daquele suporte ventilatório. E em algum momento aquele suporte ventilatório ele vai deixar de existir, ele vai ter que sair e o recém-nascido ele vai ter que respirar sozinho. Então, quanto mais cauteloso eu for e criterioso, com embasamento científico, quanto mais protocolos eu instituo na terapia intensiva, eu consigo ventilar de forma mais eficaz e menos danosa, que esse é o objetivo da ventilação mecânica. Queria aproveitar para fazer um gancho aqui sobre a importância sobre a atuação. Falando de atuação, sobre a importância também do enfermeiro, do profissional médico, além do fisioterapeuta, conhecer o manuseio do ventilador mecânico. E o enfermeiro pode atuar também nesse manuseio, assim como o fisioterapeuta, o médico. É um grande questionamento de muitos profissionais e alunos que chegam até o IPEDS Academy, eles têm essa dificuldade de entender sobre a atuação dentro da UTI neopediátrica, sobretudo sobre o ventilador mecânico em si. Entendi. O manejo, né, que a gente fala dentro da terapia intensiva, o manejo ventilatório, ele não é único e exclusivo do fisioterapeuta. O manejo ventilatório, ele é sim daquela pessoa que tem mais destreza para manusear aquele equipamento. Então, não foi um equipamento que surgiu voltado para a área da fisioterapia. Ele surgiu no pós-guerra, né, pela necessidade que se teve de utilizar esse tipo de suporte ventilatório, bem na época também daquela síndrome, né, da poliomielite. Então, várias crianças necessitaram daquele suporte ventilatório, né, por conta da poliomielite que se propagou pelo mundo. E aí surgiu com aqueles pulmões de aço, né? Então, começou-se a estudar esse equipamento na medicina com esse intuito de salvar vidas. É tanto que quando o ventilador mecânico ele surgiu, ele não surgiu o paciente sendo entubado. Ele era um cinto, ele era realmente um pulmão de aço que fazia pressão negativa, né, por fora, de forma externa, né, do nosso corpo. Com o avanço das tecnologias, foi se descobrindo a necessidade de um tubo orotraqueal, de uma cânula, de acoplar esse ventilador nessa cânula, né, para gerar essa pressão dentro do pulmão, porque foi vendo que era mais eficaz se ventilar dessa forma do que daquela forma antiga.
Então, o que é que aconteceu com a ventilação mecânica com o manejo? Então, vários profissionais, eles foram se capacitando. Aí a importância da capacitação, né? Então, assim, tudo é uma questão de capacitação, questão de conhecimento. Então, o conhecimento, ele nunca é negado. O conhecimento, ele é feito de forma aberta para todos os profissionais. Então, o que é que acontece? Vários profissionais começaram a estudar esse aparelho, né? Tanto médico, como fisioterapeuta, como enfermeiro. E eles começaram a estudar, cada profissional começou a estudar. E aí é o que é o legal do conhecimento, é isso que é o bacana, né? Que você vai pela curiosidade. Seu conhecimento, ele é levado até onde bate a sua curiosidade. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta, mas eu tenho muita curiosidade em saber coisas de artesanato, de casa, entendeu? Então, assim, até onde vai a sua curiosidade? Até onde você, como ser humano, você é curioso? Você tem essa curiosidade de se lançar aos desafios, né? De adquirir o conhecimento. Então, vários profissionais começaram a se capacitar, começaram a estudar, começaram a estudar realmente sobre o aparelho, sobre o ventilador mecânico. Tanto é que o ventilador mecânico não é feito por profissionais de saúde, é feito por engenheiros, biomédicos, né? Então, assim, você vê, né? Um aparelho que serve para profissionais de saúde que não é feito por profissionais de saúde, né? Então, assim, tudo isso é o bacana do conhecimento. Então, eu costumo dizer que ventilação mecânica é terra de ninguém. É terra de quem se propõe a estudar mais, a se capacitar mais e a ser o detentor do conhecimento. Então, se você tem o conhecimento para manejar aquele equipamento, sempre voltando o seu olhar para não trazer malefícios para o seu paciente, né, que a gente sabe que é a lesão induzida pela ventilação. Se eu, como conhecedora se eu como profissional de saúde, eu sou detentora desse conhecimento de que é um equipamento, e se eu não tiver protocolos, se eu não tiver o conhecimento, ele vai gerar um malefício para o meu paciente, então eu vou estar sendo antiética. Eu vou estar causando uma injúria naquele meu paciente. Então, tudo em ventilação mecânica, é tudo calculado, é tudo muito bem protocolado, tudo deve ser anotado, tudo deve ser de comum acordo com a equipe. Então, se eu aumento um parâmetro, eu tenho que ter uma justificativa para aumentar aquele parâmetro. Ninguém vai aumentar um parâmetro de ventilação mecânica aleatoriamente. Então, tudo tem um embasamento, tudo tem um conhecimento científico. Aí eu aumentei uma PIP, eu aumentei uma FiO2. Aumentou por quê? Porque ele estava necessitando melhorar a troca gasosa dele. Não, porque o nível de troca gasosa dele estava ruim, a pressão de oxigenação dele estava baixa. Aquela gasometria me disse que ele estava num estado de hipoxemia, num quadro de hipoxemia, num quadro de hipóxia. Então, se eu aumentei, foi porque eu tive uma justificativa com base nos demais parâmetros, né, de exames laboratoriais, nos demais parâmetros de monitorização daquele paciente. Eu aumentei porque ele estava com a complacência baixa. Eu diminuí aquele parâmetro, aquela pressão inspiratória, porque ele estava com a resistência no sistema respiratório muito alta. Então, como estava com a resistência alta, eu fui lá e reduzi. Eu reduzindo aquele parâmetro, eu reduzo resistência e melhoro complacência. Então, tudo isso é conversado, tudo isso é ajustado, tudo isso é dito dentro da equipe multiprofissional e dentro da terapia intensiva. Importantíssimo. E aproveitando o gancho de conhecimento, ontem você e Nayara abordaram sobre a avaliação, né, e manejo respiratório na ventilação mecânica, se eu não me engano, na insuficiência respiratória aguda. Só esqueci um pouquinho o tema aqui, mas foi mais ou menos isso, não foi?
Foi a insuficiência respiratória de uma forma geral, né? Então, a ventilação mecânica, quando ela surgiu para tratar um tipo de insuficiência respiratória, que foi a síndrome pós-poliomielite. Exato. Então, quando aquelas crianças, elas contraíram, né, a doença, a poliomielite, aquela poliomielite, ela trouxe uma fraqueza muscular respiratória, né? E hoje, até para tratar a fraqueza muscular respiratória, a gente tem outras técnicas, né, na medicina já. Então, a gente usa treinamento muscular respiratório. Então, a síndrome pós-polio, ela trouxe essa fraqueza muscular respiratória. Então, o que é que acontecia com esses pacientes? Eles iam ficando com aquele músculo respiratório enfraquecido, né? E aquela fraqueza muscular respiratória, daqueles músculos respiratórios, gerava um tipo de insuficiência respiratória, que a gente chama de insuficiência respiratória ventilatória. Não é uma insuficiência respiratória que está relacionada diretamente pela baixa oxigenação. É uma insuficiência respiratória que está relacionada à fraqueza muscular respiratória, do tipo ventilatória. E aí, consequentemente, como ela é uma fraqueza muscular respiratória do tipo ventilatória, ela acaba também gerando uma insuficiência do tipo 1, que é a insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Que é pela baixa captação do O2. Né? Então, se eu tenho um músculo respiratório fraco, se eu não consigo fazer a inspiração de forma adequada, né, de forma eficaz, consequentemente, o meu oxigênio dentro do sangue, dentro do meu sistema respiratório, dentro do meu organismo, ele vai estar abaixo, ele vai estar circulando de forma ineficaz, de forma baixa. E aí, o que acontecia com essas crianças? Elas acabavam tendo a necessidade do suporte ventilatório, né, por conta da insuficiência respiratória que a própria doença ela ocasionava nessas crianças. Então, o suporte ventilatório, ele vem junto, ele nasce, por assim dizer, né, concomitantemente aos quadros de insuficiência respiratória. Então, uma insuficiência respiratória ela pode ser gerada por vários tipos de patologias. Na época, a patologia que o mundo enfrentava, a pandemia, né, que o mundo enfrentava, era a poliomielite, que acometeu muitas crianças, né, naquela época. E aí acabou se desenvolvendo o aparelho, que é o ventilador mecânico, para tratar aquela doença, que aquela doença gerava uma insuficiência respiratória, né? Então, hoje o ventilador mecânico ele é utilizado para tratar a insuficiência respiratória gerada por várias doenças, né? E passamos hoje por uma pandemia, né? Que foi a Covid-19, o SARS-CoV-2, que foi um vírus que foi difundido pelo mundo, né? A nível mundial. E mais uma vez o ventilador mecânico, né? Graças a Deus a gente conseguiu evoluir muito bem, né? Em termos de monitorização ventilatória dentro da terapia intensiva. Então salvou muitas vidas. Então é interessante como a ventilação mecânica ela tá no mundo porque teve a síndrome da poliomielite e aí os ventiladores mecânicos começaram a surgir. Foram inventados aqueles pulmões de aço e tudo, e as pessoas não sabiam se os ventiladores mecânicos iam conseguir salvar aquelas crianças. E aí, por mais avanço que a gente tenha, que hoje a gente tem um avanço muito bom da tecnologia, mesmo com uma pandemia, o uso do ventilador mecânico começou a ser questionado novamente, porque todo mundo dizia no início da pandemia e o que matava não era o vírus, era o paciente ser entubado, né? Então, a gente ouviu muito isso, né? Então, o que mata, gente, não é o equipamento,
Quem mata é quem está à frente do equipamento, que não tem destreza para tratar, né? Não tem o conhecimento necessário para tratar daquele paciente, daquela patologia. Então, é por isso, mais uma vez, que eu volto na questão da capacitação, né? Então, independente se você é enfermeiro, se você é técnico de enfermagem, se você tem curiosidade em saber, se você tem curiosidade em ter o conhecimento daquele equipamento, poxa, eu vou estudar, eu vou fazer um curso de capacitação, eu quero aprender a saber como é que funciona esse equipamento. Então, isso é importante porque não é que você vai estar pronto para manusear, mas você sabendo o mínimo, um pouquinho, você sabe que se no momento, em qualquer momento que você esteja dentro de uma unidade de terapia intensiva, e, por exemplo, o equipamento se soltou da tomada, você saber que aquele equipamento está desligado. Ou você saber que aquele equipamento entrou no modo de backup de bateria. Né? E ter o conhecimento de chegar e avisar para a equipe, esse equipamento está em uso de bateria. Ah, como é que você sabe? Não, eu estudei um pouco sobre ventilação mecânica, sobre esse ventilador, e eu sei que por alguma razão, ou essa tomada não está funcionando, vamos trocar de tomada. Então, assim, o conhecimento, ele vem nesse sentido, de você agregar, né? De você salvar vidas, né? De você ser ali uma pessoa que vai ser capaz de salvar uma vida. Nós temos relatos de profissionais que atuam em UTI, realizaram o primeiro curso de ventilação mecânica que lançamos em 2020, logo quando começou a pandemia por Covid-19. E vieram médicos, inclusive, agradecendo o conhecimento que puderam obter. E era um curso mais simples, era um curso mais enxuto, porque nós não tivemos tempo de preparar um curso com uma gama de conhecimento maior que a gente tem hoje, por exemplo, no IPEDS Academy. Hoje a gente tem os cursos voltados para UTI, neopediátrico e adulto, muito mais completos. E enfermeiros, médicos e fisioterapeutas podem se capacitar, ter uma formação mais completa com os cursos. Então, assim, há uma importância mesmo, como você falou, de obter esse conhecimento em si sobre ventilação mecânica, porque, afinal, o benefício de se obter o conhecimento não é apenas você ter uma progressão de carreira, ter um aumento de salário. Mas eu estava até comentando com um coordenador do IPEDS hoje, e quando eu me considerei um profissional de excelência, um profissional bem sucedido dentro da minha área de atuação, não foi quando eu tive um melhor salário, um salário mais alto do que o meu colega. Foi quando eu pude salvar uma vida através do conhecimento que eu obtive. Entendeu? Então, isso para mim é o ápice do sucesso profissional, é você ter o conhecimento e através desse conhecimento você salvar uma vida, você auxiliar para o melhoramento de uma vida, entendeu? É basicamente isso mesmo. Pode continuar. É isso mesmo. O conhecimento, a falta do conhecimento, ela te deixa num lugar obscuro, de escuridão, né? Porque você não é detentor daquela informação e aí o seu mundo, ele passa a ficar menos colorido. Seria mais ou menos assim, né? Então, quando você tem o conhecimento, você enxerga as coisas, você enxerga o mundo de outra forma. Então, você consegue ser capaz de se posicionar, né? Então, quando você é detentor do conhecimento, você consegue se posicionar, você consegue falar com, como é que eu posso dizer assim, com conhecimento de causa, né? Mesmo. Então, você consegue ter um posicionamento, uma voz ativa, né? Seria mais ou menos seguindo essa linha de raciocínio. Quando de fato a gente busca esse conhecimento por esse parâmetro, as demais coisas, o sucesso profissional, o ápice do sucesso, como muitas pessoas entendem, elas conseguem. A gente também tem relatos de pessoas que tiveram progressão de carreira dentro do hospital através de um curso de aperfeiçoamento. Pessoas que trabalhavam em um setor, era recém-formado na faculdade, trabalhava em um setor, se aperfeiçoou e conseguiu progredir de carreira e de cargo dentro do hospital. Então, a importância de se aperfeiçoar em todos os sentidos. Claro que primeiro servir a humanidade através de seus conhecimentos e, claro, ter o seu sucesso profissional, entendeu? Isso, exatamente.
Fora isso, quando você faz cursos, né, de capacitação, você, além de melhorar o seu currículo, né, de você estar à frente, né, dos demais profissionais, que você otimiza o seu currículo, você também consegue, em momentos que você participa de seleções, né, de entrevistas de emprego, de concurso público, então você tem aquele curso que você fez, aquelas horas, né, que você passou se dedicando a adquirir mais conhecimento, ela conta como ponto, né, para que você possa ser aprovado num concurso público, talvez, né, um concurso público que você tanto almeja. Então, isso é o bom de você estar sempre se capacitando. E fora a facilidade que a gente tem, né, Exatamente. porque você não precisa se deslocar para uma sala de aula presencial. Hoje em dia a gente tem muitas aulas, muitos cursos online, né? O IPEDS está aí para que não me deixa mentir, né? Com uma plataforma riquíssima de cursos de capacitação, né? Cursos online. Esse evento mesmo agora, né? A segunda jornada de medicina intensiva. Então, assim, não tem desculpa, né? Não tem como você dizer assim, eu não participei porque eu não pude, né? Um evento gratuito. Quem tá aqui hoje né? assistindo Então, realmente tem uma responsabilidade a mais. Ela tem esse desejo de aprender. Então eu costumo dizer que a ponte entre você e onde você quer chegar e o sucesso que você tanto almeja é o conhecimento. É o que você pode aprender hoje, o que você pode aprender amanhã, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Entendeu? Eu gosto da equipe que a gente tem. A equipe, assim, público que a gente tem, que o IPEDS construiu hoje, é uma equipe, um público engajado. Ontem, logo após a aula que você e Nayara prestaram aqui no evento, vieram muitos alunos, muitos participantes perguntarem no suporte o que seria lançado após o evento. Então, assim, já é um pessoal que já está engajado e comprometido com o seu conhecimento, com o seu crescimento pessoal e profissional. Então vocês jogaram, a gente nem ia falar desse lançamento hoje, mas assim, só para poupar a caixa de entrada do IPEDS, a gente decidiu falar o que é que vai ser lançado após o evento. Então a gente finaliza o evento dia 22, na sexta-feira, não, no domingo, perdão. No domingo, né? É isso, no domingo. E logo após a última palestra, a gente vai lançar o combo Medicina Respiratória. A gente não ia falar agora, mas a gente decidiu dar um spoiler do que vem aí para ser lançado. Então vai ser... A gente vai aproveitar essa gama que a doutora Natácia falou, de capacitação. E a gente vai falar sobre as 3 modalidades de medicina respiratória que a gente vai lançar através de um combo. Tá? Então é uma oportunidade única que o IPEDS vai lançar aí, e inclusive com vagas limitadas. A gente vai lançar num valor super promocional, que vai dar para engajar esse pessoal que quer crescer dentro da sua profissão. Nós vamos lançar 3 modalidades do combo medicina respiratória. Me perdoe, viu Natácia? Vou só dar um spoiler aqui pro pessoal. Aproveita esse gancho aí de capacitação. Não se preocupe, só assim eu molho minha garganta. Que eu tô morrendo de sede, eu falo demais, então, né? Não, é muito bom. Então, pessoal, vamos lançar 3 combos de medicina respiratória, tá? Em 3 modalidades diferentes. Nós vamos lançar o combo medicina respiratória básico, o essencial e o prêmio. O combo medicina respiratória básico, ele vai contemplar 3 cursos de aperfeiçoamento, totalizando 180 horas de certificação. Os cursos são Semiologia Respiratória Adulto e Neopediátrico, Pneumopatias com atualização para Covid-19 em adulto e em neopediatria, e oxigenoterapia, parâmetros iniciais básicos. Aqui é o combo básico do curso, que vai ter um valor muito abaixo do mercado, para quem quer realmente estar engajado em ampliar os seus conhecimentos e destacar em sua área de atuação. Esse combo aqui é perfeito também. Tá? Quantos cursos? São 3 cursos, totalizando 180 horas de certificação. Cada curso desse contempla um certificado de 60 horas, e conforme você vai concluindo, você vai recebendo seu certificado aí já para ser utilizado. Aí tem um combo de medicina respiratória essencial. Nesse combo, na modalidade essencial, você vai ser contemplado com 4 cursos, com a certificação total de 240 horas. Neste combo,
Nessa modalidade, você vai ter todos os cursos do básico, mais o Imaginologia do Tórax, que é um curso excelente. Inclusive, uma das docentes desse curso é a doutora Natácia Menezes, né, Natácia? Isso. Cada curso desse funciona na mesma dinâmica, vai concluindo e vai recebendo o seu certificado. A diferença desse combo, exato, é o curso de Imaginologia do Tórax. No combo básico, eu esqueci de falar, você tem acesso há um ano ao portal, e você tem um ano aí para concluir os 3 cursos. No combo essencial, com 4 cursos, você tem acesso ao portal durante 2 anos para rever os conteúdos quando você quiser achar necessário, tá? E tem o combo premium, que vai contemplar 6 cursos de aperfeiçoamento, aí, totalizando 360 horas de certificação e com acesso vitalício aí aos conteúdos ao portal do aluno, e também com novas atualizações de temática. A gente está sempre gravando aulas continuamente aí com temas atualizados, e aí neste combo você vai ter acesso a 6 cursos, acesso vitalício ao portal, e vai ter notificações sempre de aulas atualizadas. Elas foram ficando para trás, você vai receber notificação, aula nova, aula atualizada, com os nossos docentes, que por sinal são altamente capacitados, todos com expertise em UTI adulto e UTI neopediátrico, tá? O grande diferencial também desse combo de medicina respiratória é que, além dos certificados seriados que você vai receber ao concluir cada curso, no caso desse combo, o prêmio, você vai receber 6 certificados seriados conforme você for concluindo os cursos de aperfeiçoamento. E o grande diferencial é, quando você concluir todos os cursos desse combo, você vai receber um certificado a mais. Além dos 6 certificados dos 6 cursos, você vai receber um certificado a mais, que é um certificado de aprimoramento e formação continuada em medicina respiratória, com mais uma carga horária totalizando 360 horas. Lembrando que não é uma pós-graduação, não é um título de especialista, porém esse certificado tem um valor significativo no mercado. É um valor que é aceito em qualquer, é um certificado que é aceito em qualquer instituição de ensino, em qualquer instituição clínica hospitalar. É um certificado que você vai com certeza alavancar a sua carreira para outro nível, seus conhecimentos para outro nível, porque a gente pensou nessa certificação. Essa certificação ela vai ser emitida de acordo com a legislação educacional após você concluir todos os cursos do combo. Essa certificação ela vai com selo e autenticidade. Nós somos uma instituição, inclusive, credenciada na ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Seguimos todos os protocolos para liberação e autenticação e validade do certificado em todo o território nacional. É uma oportunidade que o IPEDS está trazendo. Eu não vou falar de valores ainda, mas eu já posso adiantar que todos os combos vai ter um valor muito baixo, muito abaixo do mercado. Você não vai encontrar, com certeza, cursos que a gente vai trazer dentro do combo com o valor que a gente vai trazer no combo. Deixa eu explicar melhor. Você não vai conseguir comprar um curso pelo valor total do combo. Eu fiz um curso de atualização em Covid em Recife. Foi em um final de semana. Foi um valor bem fora o custo. Fora o custo. Tem, né, de ir para outra cidade, né? Custo com o deslocamento, né? Daqui de Petrolina para lá. O custo lá dentro da cidade. O custo também com alimentação, né? Que foram 2 dias de curso. E o custo do próprio curso, né, que você paga. Então, você tá com a vantagem de estar dentro da sua casa, no seu ambiente de estudo, né, que você já está tudo organizado ali, aquele ambiente, aquele local com silêncio para você estudar, parar o curso na hora que você quer. Então dá pause, né, nas videoaulas. Fora isso, ainda tem também o acesso, que você tem o tempo, né? Então, assim, tempo por 1 ano, 2 anos, vitalício. Então, eu particularmente, eu só vejo vantagens, né? Porque você estuda a hora que você quer, aonde você quer, da forma que você quer e no tempo que você Exatamente. quer. E só esqueci de falar, de acrescentar os cursos que vão contemplar o combo prêmio, medicina respiratória prêmio. São todos os cursos da modalidade essencial,
Só que no curso de oxigenoterapia, nesse combo, ele vai ter os parâmetros básicos e os avançados. No essencial e no básico vai ser oxigenoterapia, os parâmetros iniciais básicos apenas, tá bom? E além desses cursos do oxigenoterapia, parâmetros básicos e avançados, você vai ganhar o curso de ventilação mecânica em adulto e ventilação mecânica em neopediatria. É um combo completíssimo aí de medicina respiratória e com certeza vai agregar muito na carreira do profissional da saúde aí que quer ou já atua na área de UTI ou deseja atuar na área de UTI, tanto adulto como neopediátrico, tá? Eu acho que eu dei um spoiler, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre os combos de forma mais detalhada. Eu não falei tudo ainda porque a gente decidiu falar exatamente hoje sobre esses combos, porque o pessoal começou a questionar, a perguntar o que é que seria lançado aí após o evento. Então, vai ter lançamento sim, se preparem, porque vai também ter oportunidades para que você leve esses combos de uma forma facilitada. Aproveite para adquirir o conhecimento facilitada. Exatamente. Então, eu acho que hoje a gente ficou por aqui, a gente fez uma explanação muito boa sobre a monitorização e ventilação. Estourou nosso tempo. Estouramos o tempo, né? Amanhã nós receberemos aqui... Ainda bem que não foi no Instagram, porque senão iam derrubar a nossa live. Iam derrubar, né? Amanhã... Eu não sei se pelo... Tem isso também, de derrubar, de tempo, de horário. Eu sou meio leiga nessas coisas de horário. Eu sei que no Instagram, quando dá 1 hora certinho, o pessoal derruba lá tudo, não quer nem saber, fecha. Mesmo assim, o tempo do pessoal que está acompanhando. Mas muito obrigada pela participação de todos, né? A gente se vê em breve, ou pelas aulas online, né? Dos combos, dos cursos, ou mesmo pela plataforma do IPEDS, né? Me sigam no Instagram. Pode falar seu Instagram, Natácia. Natácia Menezes, me sigam lá. Tá restrito, mas tô pensando em deixar aberto aí. Deixa aberto. Pra galera poder ir seguindo as coisas que eu vou postando lá. Viu? Pois é. Obrigada pelo convite. Natácia, Espero participar da próxima jornada e dos próximos. Com certeza. Lembrando aqui que amanhã a gente vai lançar o episódio 3 da jornada. Amanhã, 21/8, né? Vai ter o mesmo tema de hoje, só que voltado para a área adulta, né? Vamos receber aqui a doutora Nayara Bezerra, uma das docentes também do IPEDS. Aguardo todos vocês a partir das 19 horas, horário de Brasília, tá? No dia 22 teremos um tema também importantíssimo, que vai ser a multidisciplinaridade e sua importância na unidade de terapia intensiva. Mas amanhã já é o encerramento. Já vai ser o encerramento no dia 22, tá? Então aguardo todos vocês lá, obrigado mais uma vez. Lembrando, solicite o seu certificado, garanta a comprovação de participação no evento, com carga horária de 40 horas aí nos 4 dias do evento, tá? Uma boa noite a todos e até mais.